Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma Reflexão para a Vida. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, convido você a pensar comigo sobre uma pergunta que já me fizeram e costumam me fazer. E a pergunta é: qual a diferença entre remorso e arrependimento? Então eu quero ler com vocês hoje o versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. Deixe-me esclarecer algo aqui sobre este texto. Esta palavra prospera nada tem a ver com questões financeiras. Esta palavra prospera está ligada diretamente com a palavra misericórdia. Ou seja, uma pessoa que cometeu um pecado e não confessou, estava se sentindo culpada, amargurada, sentindo-se completamente destruída. Mas a partir do momento que essa pessoa se arrependeu e confessou, ela alcançou o perdão, ela alcançou a misericórdia de Deus. Então vamos seguir agora no tema de hoje. Qual a diferença que há entre arrependimento e remorso? Para isso eu quero pegar dois personagens bíblicos que viveram na mesma época, no mesmo momento. Estou falando de Pedro e Judas Iscariotes. Pedro e Judas Iscariotes foram chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos. Entre os discípulos, os dois foram escolhidos para o grupo dos 12. Eles viram e ouviram todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles viram sinais e maravilhas feitas pelo Senhor Jesus. Contudo, na vida de Pedro, tudo que ele viu e ouviu entrou em sua mente e em seu coração. E pelo Espírito Santo ele foi selado em seu espírito, em sua alma. Contudo, Judas ouviu e viu tudo, mas ficou somente em sua mente. Quando nós vamos no relato da ceia memorial, da última ceia, nós vemos que Jesus adverte Pedro que ele pecaria, que ele ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E ele chegou a Judas e disse: olha, Satanás já colocou no teu coração o que você tem que fazer. Você vai trair o Filho de Deus. Então os dois foram avisados. Mas veja, qual foi o resultado um pouco depois? Quando Pedro estava negando o Senhor, dizendo que não o conhecia, que nunca andou com ele, que nunca foi seu discípulo, o texto lá de Lucas diz que no momento que o galo canta, Jesus, da onde estava, olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e o texto diz que imediatamente Pedro lembrou-se das palavras, entristeceu-se, saiu daquele lugar e foi chorar amargamente. Judas, ao ver Jesus ser preso, foi até os principais sacerdotes e disse: olha, eu pequei, o sangue desse homem é justo, é inocente, não quero fazer parte disso. E por isso
ele devolveu as 30 moedas que recebeu. O ato de Judas de dizer que ele pecou e que o sangue de Jesus era um sangue inocente é um ato onde que Judas diz: eu reconheço que pequei. A atitude de Judas diante desse reconhecimento foi o de se entristecer. E ao se entristecer, ele devolveu as moedas que tinha recebido. E o texto diz que ele saiu, foi e se enforcou. Pastor, então qual é a diferença? A diferença é que tanto Judas como Pedro reconheceram seu pecado, ambos se entristeceram. Só que Judas não se voltou para Deus. E Pedro voltou-se para Deus. Pedro se arrependeu, chorou e buscou novamente o Senhor. E Judas reconheceu, se entristeceu, só que ele deixou Deus de lado e agiu como um humano natural no meio de uma grande e profunda tristeza. Se suicidou. Esta é a grande diferença. A diferença radical entre remorso e arrependimento. Remorso é apenas sentir, é apenas reconhecer. Arrependimento é ter uma atitude de sentir, se entristecer e mudar a rota, voltar-se para Deus. Pois o próprio Senhor diz que há um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. E a palavra do Senhor nos garante que todo aquele que o buscar vai encontrá-lo. E se alguém pecar e confessar o seu pecado e se desviar, ele vai ouvir a oração, segundo Crônicas 7,14. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Espero que nesses breves segundos, nesses breves minutos que tivemos aqui hoje, eu tenha conseguido explicar a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso significa somente sentir e somente reconhecer. Arrependimento é reconhecer, sentir e se voltar para Deus. Por isso, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Dá lugar ao Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. Paz e bem a todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.